O que eu reparo, assim, é que sempre, né, sempre o investidor, né, o investidor que de fato, né, ele compra em grandes quantidades, ele investe, ele faz um investimento considerável, né, em grandes quantidades de ações, ele toma como decisão, né, sempre todas as notícias, as informações que ele possui sobre a organização, né, porque isso é extremamente fundamental a gente entender a fundo, né, não só a nível financeiro, ou seja, se o faturamento da organização foi positivo, né, o ano passado, se qual que é o dividendos que ela paga, né, entre outras informações que no passado se olhava somente, não somente, né, mas se olhava muito para essas informações financeiras somente, né, mas hoje o investidor, o que eu tenho a analisar e a perceber é que eles sempre analisam as informações como um todo, né, não só a tendência, né, com a tendência dos gráficos, seja análise gráfica, mas também todo tipo de informações, e informações que podem, né, por exemplo, até um caso bem interessante, né, uma grande organização no Brasil, a Home, né, ela ganhou um processo judicial há um tempo atrás, né, durante esse ano, início de fevereiro, mais ou menos, ali, e as ações dispararam, né? Porque aí, com o ganho, né, desse processo judicial, as ações dispararam porque eles tiveram um faturamento maior, um faturamento considerável. Então, a gente começa a entender que todas essas notícias, né, interferem na decisão dos investidores, né? É, a gente vê também questões que até, por exemplo, informações de como o próprio Bolsonaro, né, o próprio presidente, ele fala, né, sobre determinada empresa que acaba interferindo, né, na toma das decisões dos investidores se compram, se vendem as ações de uma determinada organização. Mas é muito importante, e é só complementando essa parte, né, Gabriel? E eu levo, assim, para as pessoas, é que imagina só, né? Qual que é o grande desafio que nós temos hoje em investir numa empresa, né? A gente tem toda essa questão da economia, né? Por exemplo, no Brasil teve aumento da taxa Selic, né? Recentemente. Além dessas questões, né? Econômicas, políticas que interferem nas decisões de um investidor, imagina que mesmo assim a gente não consegue saber o futuro, né? Eu não tem como a gente prever falando assim, ah, não, vai. A gente consegue ter uma base, com base em análise gráfica, com base em algumas informações, a gente consegue ter uma ideia se existe uma tendência de alta de uma ação ou de baixa, né? Mas imagina que um cibercriminoso, né, fizesse um ataque proposital, né, um vazamento de dados a uma grande organização que tem a bolsa na B3, né, e divulgasse para todas as mídias que o vazamento aconteceu, de toda a base de clientes, envolvendo, é, tendo impacto direto aos investidores, né? Imagina que um investidor comprasse, né, minutos antes dessa bomba, ou seja, dessas notícias saírem na mídia, o investidor comprar essas ações e saem as notícias na mídia, né, e os investidores acabam se sentindo, absorvendo essa informação, muitos podem acabar decidindo vender as ações que eles possuem, e com base nisso, ele pode tomar uma decisão ali. Imagina ele compre na baixa que vai ter, para depois voltar a subir, né, e ele ganhar o lucro, né? Então ele começa a tentar prever um pouco mais do futuro, né? Isso é como se fosse, né, um pouco é um pouco interessante a gente começar a entender, porque esse é o grande desafio do investidor, né? Tentar prever o futuro, né? Será que é o bom momento de comprar? Será que é um bom momento para vender?